Ele é vice-almirante e engenheiro naval. Quando o assunto é história da Marinha, ele sabe tudo, pois também é diretor do Patrimônio Histórico e Cultural da Marinha do Brasil. A nossa entrevista de hoje é com Armando de Sena Bittencourt. Almirante, muito obrigada por nos receber aqui. O senhor desde criança sonhava em trabalhar na Marinha? Eu sou terceira geração da Marinha, né? E por isso eu acho que eu sempre pensei em ser oficial de Marinha, né? Me fez decidir para a Marinha, mas também a família Bittencourt, né, tem uma tradição de engenharia. Marinha e engenharia são duas coisas juntas. E por isso eu fui fazer engenharia naval. Depois que me formei pela Escola Naval, eu servi a bordo do Minas Gerais, do porta-aviões. 5 anos depois, mais ou menos, eu fui fazer engenharia naval na Universidade de São Paulo. Como o senhor alia a tecnologia da engenharia com a história? Eu sempre gostei de história, ou seja, eu trabalhava história nas horas vagas. Ou seja, descansava das matérias de engenharia, estudando história, produzindo pequenos trabalhos de história e tudo mais. E então, adquiri um conhecimento, adquiri uma bagagem histórica que mais tarde foi muito útil. Quando saí da Marinha, assumi esse cargo de diretor do Patrimônio Histórico e a bagagem que eu tinha de história foi útil. Sou membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, já há bastante tempo. Quando começa a história da Marinha Brasileira? É muito difícil, eis porque esse Museu Naval e a própria história da Marinha que nós temos escrito não começam a Marinha do Brasil na independência, né? Porque, na verdade, a independência do Brasil é uma revolução dentro do reino de Brasil, Portugal e Algarves, né? Então, essa história da Marinha realmente começa no descobrimento, ou seja, como o poder naval influiu na formação do país. É isso que a exposição aqui no Museu Naval mostra, e é isso que, nesse ponto, que eu refiz a história da Marinha, começando dessa forma, ou seja, como a Marinha influi na formação desse país. E ela é fundamental e não deixa de continuar sendo nos dias de hoje, em que você tem uma enorme riqueza no fundo do mar, 85% do nosso petróleo está lá, a possibilidade de aquicultura produzindo peixes criados em cativeiro e um mundo de coisas que permitem você dizer sim, há muita riqueza no fundo do mar e você precisa de uma marinha para protegê-la. Mas a nossa história começou pelo mar, não é isso? O Brasil é resulta das grandes navegações. Era preciso, portanto, colonizar o Brasil para ter certeza que nenhum outro país ia ameaçar os portugueses na costa da Índia. Então, por isso eles colonizaram, por isso eles divulgaram o descobrimento, né? Eu acredito que Pedro Álvares, por exemplo, ele oficializou o descobrimento, né? Claro que eles sabiam antes, né? Teve outras pessoas aqui pelo Brasil antes do Pedro Álvares, mas não resultou em nada. O que realmente resulta é a oficialização que começa a história desse Brasil que nós conhecemos. Tá? Descobriu, tinha índio aqui, tinha. Tá? Então, ele oficializa o início da nossa história. E o início da história que leva ao Brasil de hoje realmente começa ali, aquele descobrimento, entre aspas, do Pedro Álvares. Quem é o grande nome da Marinha Brasileira? Tamandaré, não tenho dúvida disso não. Tamandaré é um herói de vida inteira, né? E isso faz ser o grande nome da Marinha do Brasil. E aos 18 anos deram para ele um navio para ele comandar. Veja só, aos 18 anos ele já tinha um navio, né? Estava engajado lá nas lutas da Cisplatina, lá aquela guerra que se teve com a Argentina por conta do Uruguai, né? Ele vai ter diversas ocasiões lá que ele mostra realmente ser uma pessoa que tinha preocupação em ser herói. É preciso conhecer história bem, conhecer história naval principalmente, para poder analisar a vida dele na fase que ele já é almirante, na fase que ele vai comandar as forças navais brasileiras, na intervenção que se fez no Uruguai, que levou à Guerra do Paraguai e depois, Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai, para ser mais exato, e na Guerra da Tríplice Aliança ele é o comandante das nossas forças navais, até o desentendimento com o Mitre, que era o comandante-geral, presidente da Argentina, em que aproveita-se que ele tinha pedido uma licença para tratamento de saúde e tira ele de lá porque os dois não podem mais trabalhar juntos. Vamos dizer, o Tamandaré é maravilhoso, é um herói, é de fato o nosso patrono, o nosso herói.
Qual a importância econômica do mar para o país? Olha, o mar, já em tempo presente, por exemplo. O meu trabalho aqui, a minha missão, né, é fazer com que a mentalidade marítima brasileira, a consciência da importância do mar, aumente nos brasileiros. Essa é a minha missão. Tá? Não é nem também é passar a história da Marinha, mas é secundária. O importante é que se crie uma mentalidade marítima. Se criarem essa mentalidade marítima, vão perceber a enorme importância do mar para o futuro dos brasileiros. Tá? No fundo do mar, na costa do Brasil, no que nós chamamos de águas jurisdicionais, que a Marinha colocou o nome lindo de Amazônia Azul, não é? Porque nós temos uma área de águas jurisdicionais maior do que a Amazônia Verde. E nessa Amazônia Azul está 85% do nosso petróleo, das nossas reservas de petróleo. Ali se tem minérios, terras raras, possibilidade de produção de alimentos. Tem todo salmão que você come no Rio de Janeiro é produzido em fazendas no Chile. Come comida peletizada, uma espécie de bonzo que tem lá. E veja, isso é possível fazer na costa do Brasil, evidentemente não com salmão, que gosta de águas mais geladas, mas com outros tipos de peixes que até já se sabe qual é, que bijupirá e outros aí, que dizem que são peixes adaptáveis a serem criados nesses grandes cercados dentro da água do mar e alimentados com comida peletizada. O senhor participa de um livro premiado sobre o Oceano Atlântico. Como a tecnologia influenciou a história desse oceano? O mar, né, o oceano, era um obstáculo entre povos e culturas, até as grandes navegações. As grandes navegações é que vão transformar aquilo que era um obstáculo em via de comunicação. Tá? Então aí começa a globalização, lá no século XV e XVI. Excelente. E o Atlântico é o oceano primeiro, ele é fundamental para tudo isso. No livro eu cuido da tecnologia que se desenvolveu aqui no Atlântico. Né? Esse é o meu capítulo, na verdade, o organizador do livro não sou eu, na verdade, eu estou nisso, o livro tem prêmio Jabuti, que é uma coisa importante. Né? E eu desenvolvi, de fato, o lado da tecnologia, que é uma coisa que eu, por ser engenheiro, conheço bem, pela minha formação científica e tecnológica, e o historiador, em geral, não conhece tão bem. Tá? Então, essa é uma das minhas especialidades, falar da tecnologia, casando ela com a história, mostrando a influência de uma na outra. Tá? E é o caso aqui, por exemplo, o Atlântico, ciência e tecnologia naval e oceânica no século XVI, XIX e XX. Né? Século XIX, logo depois da Revolução Industrial, né? Já aparece o vapor na Revolução Industrial e inicia-se toda uma fase de fazer navios a vapor, navios que usavam carvão como combustível. Né? E o primeiro que atravessa o Atlântico a carvão, né, é um navio americano, é a ligação entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Tem aí um grande homem que é o Isambard Kingdom Brunel, é o maior arquiteto de todos os tempos. Esses grandes aventureiros do século XIX são fabulosos. Né? E Brunel é um deles. Então ele vai fazer navios transatlânticos, navios que cruzavam da Grã-Bretanha para os Estados Unidos. Lembrando uma coisa, ele tinha que armazenar a bordo todo o combustível necessário para a travessia. E era esse o desafio. Precisava ser um navio bem maior que os veleiros, bem como, no início, praticamente era essa a rota do vapor, né? Porque não havia carvão disponível em outros portos. Bem como, para fazer rotas muito longas, era necessário ter um navio muito grande para levar o combustível a bordo. Você passar o Horn? Não só veleiro podia passar o Horn no início do vapor. Então, os navios inicialmente tinham velas, tinham vapor, depois as máquinas foram progredindo, chegaram a não ter mais as velas, com essa necessidade de ter suprimento de carvão em todo o mundo.
e que foi difícil em certas rotas. Os veleiros continuaram bem dentro do século XX a funcionar. Inclusive que houve um desenvolvimento, não chamo de invenção, de um veleiro aperfeiçoado nos Estados Unidos, que foi o Clipper. O Clipper era o aperfeiçoamento do grande veleiro. E esses Clippers, principalmente fazendo a rota do chá, que passava pelo Horn para buscar chá na Índia, e mais tarde a lã da Austrália para a Europa, eles passavam aqui pela costa do Brasil. Aliás, isso é um ponto muito interessante. A costa do Brasil, ela era a esquina do mundo, que por causa dos ventos para passar o Cabo da Boa Esperança, era preciso aproximar a costa do Brasil com os navios que passavam pelo Boa Esperança. E para ir para a Ásia, pelo Horn, era preciso descer a costa do Brasil. Aqui era caminho da Austrália, tá? Sem dúvida nenhuma. O que quer dizer isso? Afundaram, nós mapeamos isso, nós temos 2.300 e tantos naufrágios de valor histórico na costa do Brasil. Esse mapeamento que a Marinha fez e que nós aqui na Diretoria do Patrimônio tivemos um papel muito importante, vai permitir que futuramente se estabeleça sítios arqueológicos de naufrágios, vai permitir que a Marinha tome conta, sabendo onde estão os naufrágios, né? Cabe a ela tomar conta de todo o patrimônio histórico que está no fundo do mar. E era uma questão de saber onde tem as coisas, né? E esse mapa vai ajudar muito isso, tá? Pode ajudar também o saqueador, mas o saqueador já sabe onde está, ele já vem saqueando de longa data. O que precisa é o cachorro também saber onde é o galinheiro, né? Porque por enquanto a raposa já sabe. Além da Marinha, como é que foi a vida do senhor? Uma coisa inicialmente que eu gostei, trabalhando na Marinha também é importante, eu sempre fiz questão de realizar coisas, né? Então eu entrei para a engenharia para realizar coisas, né? Foi ótimo, né? Eu participei de todo um período de construção de navios aqui no Brasil, gerenciando obras. Depois fiz parte da administração mais alta do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, chegando até vice-diretor. E lá eu me dediquei a projeto de navios, ou seja, eu era o chefe de uma equipe que fez um projeto, fez vários projetos, mas eu diria que o mais importante foi o projeto da Corveta Barroso. Tá? Na verdade, o projeto Barroso só existiu na minha cabeça por alguns meses. Depois eu vendi a ideia para a Marinha. Tá? E a Corveta Barroso, que é aquela ali. A gente partiu de um projeto existente, de navios projetados no Brasil, que era a classe Inhaúma, e conheceu-os muito bem durante as provas, durante a vida inicial dos navios. Então sabia-se muito bem as boas qualidades e os defeitos de projeto, porque era um protótipo, né? Aliás, a Marinha, quando constrói aqui, sempre tem protótipos, porque não há continuidade, né? Isso é uma tristeza. Bom, então o que ocorreu? Nós usamos esse projeto para produzir um navio muito melhor, um que não era protótipo, era produto mesmo, né? E foi o que ocorreu com a Barroso, né? Sabíamos a vibração de todos os equipamentos de bordo, sabíamos os sons que ela emitia para baixo d'água, conhecia-se a reflexão em infravermelho dela para corrigir os pontos quentes, né? Os mísseis lançados por avião são atraídos por infravermelho, né? E então saiu um navio muito melhor, um navio que recentemente foi comandado foi o navio capitânia das forças da ONU lá no Oriente, participação do Brasil, números de operações de paz da ONU, tem até um almirante brasileiro comandando as forças navais da ONU lá no Mediterrâneo, né? E a Marinha está feliz com esse navio, muito feliz. Pena que não teve continuidade, não se fez mais. O senhor prefere estar no mar ou em terra firme? Eu optei por terra firme, né? Não porque enjoasse a bordo, não por nenhuma razão dessas, mas porque eu queria realizar. Eu não queria fazer minha vida de exercícios, né? Porque é isso que ocorre na realidade. A Força Armada eficaz é aquela que consegue manter a paz que nós queremos, tá? Porque
a paz que os países querem não é necessariamente a mesma, né? O almirante Fisher, que foi um britânico da Primeira Guerra Mundial, disse isso. Todas as nações querem a paz, porém a paz que lhes convém. Tá? Então, por exemplo, no Brasil, a Amazônia Azul, o petróleo que está no fundo do mar, a quase 300 milhas de distância, é nosso. Tá? Esse tratado não é reconhecido pelo mundo inteiro ainda. Algumas nações, e as grandes nações, não reconhecem ainda. Elas acham que há certas regiões que, se ela tem capacidade de pegar, tá? Não há essa ameaça. No mar, a disputa, por enquanto, está sendo lá na China. Tá? Lá há disputa séria. Né? Ela está tentando ocupar o mar da China, onde ela não tinha ilhas, e está fazendo até ilhas artificiais para conseguir ocupar o fundo do mar ali. Isso é complicado. Então, essa questão da Amazônia Azul, essa fronteira no mar que não existe, esse acordo da ONU, tá, que foi feito para manter a paz, em última análise, havendo um acordo, não haver atrito, ela também está causando atrito. E o mar é a última fronteira. É ali que as nações estão se expandindo no momento. Muito obrigada, foi um prazer. Tá, eu que agradeço.